Olá, bem-vindo a My Little Podcast. Você já sabe, eu sou Lohana e eu quero falar do céu. Nós estamos no segundo episódio da série Amigos. São 4 episódios. No primeiro, nós vimos um paralítico que teve a vida transformada porque 4 amigos foram muito corajosos e levaram ele até a presença de Jesus. E hoje nós vamos falar da amizade de Jonatas e de Davi. Jonatas era filho do rei Saul e ele deveria ser o herdeiro do trono por direito. Mas a amizade dele, a lealdade, o amor profundo, fraterno, sincero que ele tinha por Davi, mesmo sabendo que ele havia sido ungido e ele seria o próximo rei, não tirou do coração dele a alegria daquela amizade, daquele convívio. Era algo tão puro e tão genuíno, a ponto deles fazerem uma aliança de amizade vista pelo Senhor, que o Senhor contemplou a ponto dele tirar o manto dele, a capa, e entregar para Davi, suas armas, seu cinto, sua veste de guerra. Ele estava mostrando o nível de vulnerabilidade, de sinceridade e de entrega, né? E por vezes ele descobria o plano que o rei Saul tinha para matar Davi, acabar com a vida dele. E ele contava a Davi, ele salvava Davi, ele ajudava Davi, porque ele entendia que Deus era com ele e ele entendia o coração que Davi tinha. Por isso ele seria o próximo rei. Então, que nível é esse de cumplicidade, de amizade, de lealdade? O rei Saul, ele gostou de Davi. Quando Davi ajudou, quando Davi cantava, né, tocava a harpa dele e aquele espírito imundo que o perturbava ia embora. E gostou também quando Davi foi lá guerrear com os filisteus. Essa parte ele gostou. Mas quando Davi teve êxito, ele se sentiu intimidado por Davi. Ele sabia que Deus era com Davi. E as mulheres, para comemorar aquela vitória, elas entoavam canções e elas dançavam e elas diziam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E isso fez com que ele se sentisse menor, pequeno. Então ele começou a perseguir Davi desesperadamente, porque ele entendeu que o coração de Deus já não o via como rei, como alguém que ainda estaria reinando e governando naquele tempo, que algo mudou. Ele sabia que algo mudou e ele não sabia como lidar com isso. Então ele perseguiu Davi por muitas vezes para realmente matá-lo. E Jonatas estava nesse meio, né? Entre o pai, entre o amigo, mas havia uma lealdade entre eles, uma amizade belíssima, belíssima. Em algum momento eles precisaram se despedir. Davi e Jonatas precisaram se despedir. E a Bíblia relata que Davi chorou muitíssimo. Os dois choraram, mas Davi chorou mais, né? E essa história você pode conferir em 1 Samuel, especificamente sobre a amizade deles, você pode ler no capítulo 18. E quando os dois morreram, Saul e Jonatas, o rei Saul e Jonatas morreram, e Davi, né, perguntou, ele se informou sobre os parentes, né, sobre os sucessores, né? Existe alguém da família de Saul, da família de Jonatas, que eu possa honrar, que eu possa amar e que eu possa cuidar? Então descobriram que o filho de Jonatas, chamado Mefibosete, era vivo e ele vivia num lugar ermo, num lugar mais escondido. Então ele trouxe aquele filho de Jonatas, do seu amigo, para sua casa, para sua mesa, para tratá-lo com o mesmo amor, o mesmo cuidado que ele tinha para com aquele amigo. Que coisa linda, que movimenta o coração, que movimenta a história. É uma história de amizade, mas é uma história de muita honra, né? De muita cumplicidade, de muito respeito. É muita nobreza, é muita realeza. Mas não porque depois ele se tornou um rei, sabe? Porque o coração dele era um coração de rei. Então Deus primeiro forjou em Davi um coração de rei. E depois ele se assentou no trono. E ele realmente
foi um rei, ele era um rei, mas ele se tornou ao longo do caminho, sabe? Com as suas escolhas, com as suas decisões, com as suas atitudes, com a sua lealdade, com aquilo que ele decidiu carregar em si. Então, reflita sobre isso. Existe um amigo que precisa ser honrado por você, que precisa ser lembrado por você, para quem você pode fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Você tem hoje um amigo assim, leal, fiel, que te entregaria a própria capa, a própria túnica, dizendo o que eu tenho, o que eu sou. Eu entrego a você, eu divido com você, eu faço uma aliança com você no céu, dessa amizade, dessa lealdade. Isso é um presente do Senhor. Então, se você tem alguém assim, faça ele saber, faça ela saber. E seja alguém assim, seja um bom amigo, seja um amigo que pode ser lembrado, que pode ser citado, que faça a história, que mude a história de alguém. Que Deus te abençoe. Até o próximo. Tchau, tchau.